American Comics Group. Tops for Laughs. Forbidden Worlds, Exploring the Supernatural. Grupo americano de banda desenhada. Tops. Para risos. Mundos Proibidos. Explorando o Sobrenatural. Olá. Sejam bem-vindos ao canal Tradução Comic, TS. Onde você vai encontrar 100% dos contos de terror e suspense em HQ. Totalmente em inglês e traduzidos verbalmente para o português do Brasil. Então, contamos com sua participação se é amante dessa modalidade de hobby. Assim, para não perder nenhum vídeo, seja um seguidor do canal, deixe nos comentários sua sugestão e qualquer crítica. Mas sempre que puder, deixe um like para fortalecer nosso trabalho. E fundamentalmente, compartilhe o vídeo no WhatsApp, Facebook e outras redes sociais. Agora, vamos à história. Acho que não sou diferente de qualquer outro jovem investigador médico. Eu queria fazer coisas grandes. Especialmente se elas estivessem ligadas à aventura. Experiências que poucos homens já partilharam. Eu não sonhava que o sertão do Brasil reservava mais do que eu esperava. Ou, que os únicos homens que compartilhariam minhas experiências lá, seriam aqueles cujos olhos, sem vida, seguiriam uma estranha trilha ao luar. O domínio do morto. Como cientista, não o admitiria. Mas tive o meu primeiro indício de algo errado em Belém. No dia anterior à minha partida para o interior. Milhares de colonos europeus estão à espera para colonizar a área que vai visitar, Sr. Terry. E é por isso que precisamos do seu relatório em primeira mão. Sobre o controle da malária. Mas será que quer mesmo ir? Está ciente dos riscos? Claro que sim, se está a referir-se à febre. Tribos hostis. E quilômetros de selva inexplorada. Mas se tem outra coisa em mente, doutor. Agora é o momento de o dizer. Como é que posso explicar uma ameaça que desconheço? Como posso pedir-lhe que acredite que, apesar de centenas de homens terem morrido de malária naquela região, não verá uma única sepultura? Porque os seus corpos nunca foram encontrados. Eu não sabia nada sobre o Jumba, mas como eu digo, sou um cientista. E pensava que tinha todas as respostas. Nenhum único corpo? Mas suponhamos que é um tipo particularmente violento de malária. Que leva um moribundo a vaguear delirantemente pela selva. É isso que esperamos que descubras, Terry. Os vossos barqueiros nativos levam-nos até um posto de comércio dirigido por um homem chamado Carlos. E a partir daí, desejo-vos sorte. Durante 5 dias, ouvi a batida monótona dos remos. Então, pouco a pouco, notei uma mudança nos barqueiros. Ontem estavam a cantar. O que é que se passa com eles? Continuam a espreitar para a selva. E murmuram entre si. Naquela noite, chegamos agora ao posto de comércio. Lá encontrarão um barco mais pequeno. Voltamos para buscar-vos. Talvez 5 ou 6 dias. O que é que querem dizer com voltar? Eu sabia que teria de continuar sozinho a partir deste ponto. Mas percebi que manteriam o barco aqui. E esperar por mim. Não, não. Não vamos esperar por ti aqui. Daqui a 5, 6 dias. Trazemos o barco com mantimentos. Nós vamos procurar-te. Se ainda estiveres vivo. Observei o clarão desvanecido do luar nos seus remos. E enquanto eu procurava respostas, ouvi uma voz. Você saberá onde encontrar Jumba. Você virá ao Jumba hoje à noite. Inconfundivelmente, a voz de uma mulher. E a sua maneira horrível. A voz que respondeu também era inconfundível. Diz-me, Jumba. O que é que tu tens? Que me dá medo. Não pode ser outro senão o Carlos. E pela forma como ele está. Arfar. Eu cheguei aqui mesmo a tempo de o vê-lo morrer. Jumba,
Jumba. Ó deuses. Quem quer que ela seja. Ela está desaparecendo. De algum lugar, o seu riso soava como um riacho escuro e escondido. E quando me virei para o Carlos. O senhor sabe o quanto o pobre diabo precisava de quinino, mas agora, só lhe falta uma coisa. Uma sepultura. Passei o resto da noite a cavar. De alguma forma. Eu queria enterrá-lo. Rápido. E, no entanto, cada vez que eu parava para respirar, parecia haver aquela voz oca. Chamando repetidamente de novo do posto de comércio. Jumba, Jumba. Era quase madrugada quando terminei, e então vi dois vultos a caminhar em direção ao rio. No início pensei que eram índios. Até que ouvi. Ah! Meu Deus! Que riso! É ela! Jumba! Mas quem é que está a caminhar ao lado dela? Descobri quando eu entrei correndo. Carlos. Eu vi-lhe o pulso. Ele morreu nesta cama. Mas está vazia. Todo aquele dia. Enquanto eu trabalhava nos pântanos infestados de mosquitos. Não pode ter acontecido. Deve ter sido apenas uma febre intensa que fez com que o Carlos parecesse morto. Mas ele está vivo. E eu vou vê-lo de novo. A primeira coisa em que reparei quando retornei ao acampamento ao anoitecer foram os meus remos. Destruídos. E depois. A sair da tenda. Carlos. Eu sabia que ele estava vivo. Ele veio atrás dos remédios. Mas havia algo de estranho com aquele movimento. Como uma fantoche. Como uma coisa que não se devia mover sozinha. Santo Deus, isto é o meu estoque completo de quinino. Splash. Percebi no instante. Mesmo antes de sentir a sua mão fria e rígida. E ver o olhar vidrado que brilhava no crepúsculo. Ó deuses! Ele é um zumbi. Ele foi enviado aqui para destruir o quinino. Para que eu seja o próximo a morrer. Entorpecido, observei-o a caminhar para a escuridão. E à minha volta os mosquitos zumbiam. Como um cântico de condenação. Malária. Agora vou saber o que é. E não vou saber controlar. Não contei as noites que se seguiram. As noites que dei por mim a balbuciar na escuridão. Para ela. Jumba. Estás à minha espera, Jumba. Sim. Em breve virás. E juntar-te-ás aos outros. Não saberei para onde vou. Será uma parte da selva que nenhum homem vivo jamais viu. Mas eu sei o que vou encontrar lá. Jumba. Jumba rodeada de coisas, cuja alma é dela. No domínio dos mortos. Uma manhã. Um pouco antes do amanhecer. Eu fiz um último esforço. Eu tenho que sair da selva. A próxima vez que eu a vir. Pode ser através de olhos filmados pela morte. Ela terá o que quer nessa altura. Um cadáver balançando. Mas será que Jumba me deixaria escapar? Agora que eu estava tão perto de ser dela, esse era o pensamento que se agarrava à minha febre. À medida que eu cambaleava para fora na névoa abafada. Qualquer coisa serve para os remos. Desde que eu seja capaz de remar o barco. Para longe desta selva maldita. Eu cambaleei no meio de um golpe. E quando a lâmina pesada caiu. Blezes. Eu cortei o meu braço. Muito fraco para sentir dor, eu levantei meus olhos ardentes. E lá, na névoa que girava sobre o rio. Aquele ladrão. Ela mandou-os outra vez. E desta vez andam atrás do barco. Apenas um homem fervendo de febre. Inflamado por uma vontade desesperada de viver. Poderia ter feito o que eu fiz na época. Sabes o que aquele barco significa para mim? Vida. Vida. Você não vai tocar nele. Pô. No instante seguinte, a selva e o rio pareciam rodopiar à minha volta. À medida que os seus golpes estrondosos caíam. Ofegante,
Lembrei-me vagamente do facão, que estava a alguns centímetros de distância, ainda brilhando com o meu próprio sangue. De alguma forma, eu me levantei, tropeçando para a frente. O sol recém-nascido brilhando, na lâmina erguida. Você vai retornar. De volta para Jumba. Sem mim. Arguei. Foi um berro que deixou ecos de angústia a gritar pela selva. E perante os meus olhos espantados, o zombi, ferido, tornou-se um monte de ossos. Aquela coisa foi se esvaindo diante dos meus olhos. E isto é o que resta. E o outro está correndo para trás. Até ela. Como é que isso aconteceu? Com um vulgar facão? Aconteceu-me uma coisa que estes canalhas não conseguem suportar. Uma coisa que tenho de descobrir, antes que os volte a encontrar. Mas as deduções eram difíceis. Quando apenas um pensamento soava como um aviso repetidamente na minha mente confusa. Sai agora. Não morras na selva. Não deixes que ela faça da tua alma um horror de perseguição. Durante todo aquele dia, remei sob o sol escaldante, sentindo a minha força diminuir à medida que o barco se enfiava entre as paredes verdes, subindo como as mandíbulas de uma armadilha viva. Jumba. Não me vais apanhar. Está me ouvindo, Jumba? Ao cair da noite, eu desisti de qualquer tentativa de guiar o barco. Com febre, vi ele à deriva, longe da corrente principal. Estou subindo num rio secundário. O porquê e o como já não interessam. Mas é estranho continuar a andar assim, contra a corrente. Formas escuras e arrastadas iam e vinham por entre os arbustos emaranhados. Mas no meio de um frio fresco, eu mal olhava para cima. Só porque os vejo, não quer dizer que existam. Estou doente. Estou a deliriar. Ouviste isto, Jumba? Às vezes, o zumbido nos meus ouvidos desaparecia. E então, eu ouvi o riso zombeteiro de uma mulher, à espera de alguma coisa nas sombras sufocantes. Ah! Estou aqui, Terry, à tua volta, Terry. Vou apanhar-te, Terry. Muito depois da meia-noite, a minha mente clareou. E eu tirei um mapa úmido do meu bolso. Vi o meu dedo paralisado traçar as palavras ao luar, letra por letra. É aqui. É aqui que eu estou. Rio das Mortes. E isso quer dizer o Rio dos Mortos. Ó deuses! Que piada! Lá estava eu apavorado com a ideia do meu cadáver ser atraído para o Jumba. Mas o que poderia ser pior do que chegar aqui vivo? Eu sabia quem estaria à espera quando o barco tocasse a costa, murmurando tentação na névoa amarela. Terry. Terry. Agora a febre vai passar. Agora a luta terá fim. Eu prometo. Com certeza. Prometes? Promete? A morte. A noite zumbia com 1000 sons. E todos eles se fundiram no sopro rouco da sua voz. A morte é má, Terry. Se isso significa estar comigo para sempre. Qual é a diferença? Eu sei o que tu és. Eu sei o que eu serei. E estou longe demais para me importar. Mas quando eu vi os seus rostos duros e abatidos, posto após posto, algo que eles tinham perdido recuperou dentro de mim. A vontade de viver. Em breve, entregarás a tua vida e a tua alma, como eles fizeram. E quando isso acontecer, não há encanto ou magia na terra que vos possa fazer mal. Não é verdade? Existe uma maneira de destruir coisas como Jumba. Presenciei isto acontecer, e a minha salvação depende de descobrir a causa. O que aconteceu? Mesmo antes daquele zumbi desaparecer, eu cortei-o no momento do amanhecer. Logo depois de me ter cortado a mim próprio. O que significa que o sangue de um homem vivo entrou no seu corpo ao nascer do sol. De algum lugar na escuridão,
Ouvi o canto de um pássaro que acordava. E quando os meus olhos febris viram uma mancha cinzenta no céu a leste. Jumba. Ainda não sou um cadáver. Não sei até onde chegarei. Mas enquanto puder me mexer, estou a afastar-me do domínio da morte. Ouçam. Ele pensa que pode escapar. E para onde quer que ele se vire, nós estaremos a observar. Até ao seu último suspiro sufocante. Só o medo me preparou para o caminho que tomei. Atravessando um pedaço de mimosa com espinhos de 1 centímetro de comprimento. Espinhos que esfolavam a minha pele a cada passo ofegante. Terri. Terri. Quanto tempo pensas que vais viver? Estou sangrando em uma dúzia de lugares. Mas tenho que continuar andando. Até que Jumba seja enganado para me seguir. E ela me seguiu. Sem se importar com a dor e com os espinhos avermelhados que marcavam a minha trilha. Até no primeiro brilho dourado do nascer do sol. Aguilhe. Não pode haver nada de errado. Só fui arranhado por alguns espinhos inofensivos. Olha para esses espinhos. Jumba, é o meu sangue. E ele está correndo pelo seu corpo no momento exato. Aurora. Balançando, eu protegi meus olhos do clarão. Mas eu sabia o que era. E o que significaria para o domínio dos mortos. Kihak. Se eu remei, ou se eu me arrastei de volta para a corrente principal. Eu nunca saberei. E eu nunca saberei o quanto disso foi um sonho febril. Exceto que quando os barqueiros me encontraram. Graças a Deus que trouxeste Knino. Mais algumas horas. E pela primeira vez. Haveria um cadáver à espera de ser enterrado na selva. Sim. Tu quase morreste. Nós sabemos. Por quê? Uma e outra vez tu dizes uma coisa. Espera, Jumba. Espera. Espera. Talvez eu tenha te encontrado.